alunos, alunas, professores, professoras. Olá você, Laércio. Sempre bem? Tudo bem, meu amigo? Sempre. A caminhada boa, com temas capciosos, temas robustos. Esse é um deles. Esse tema que nós vamos debater hoje, e olhando aqui para essa tela, deixamos colorido aqui, né, Marcelo? Vamos aqui do lado, né? Deixamos colorido para pensar em todas as cores, né? O Reginaldo não gostou da minha... Não gostou? A letra feia é minha, tá? A letra feia é minha, não é do professor Marlos. O Reginaldo está no estúdio aqui conosco hoje, hein? Hoje ele e o Maurinho. Escola Sem Partido, pegamos todas as cores justamente para fazer uma provocação. Sim. Professores... Pela diversidade. Professoras, alunos e alunas. Vamos lá. Esse tema, com certeza, ganhará muita força em 2016, tá? Ele começa a ser debatido em início de 2015, mas eu confesso, professor Marlos, que quando eu vi pela primeira vez essa história de sem partido, eu achei que era alguém falando besteira que não deveria ser levado em conta. Confesso, pensei exatamente isso. Não dei bola. Não dei bola. E fui provocado a ler o texto deste projeto. Tem vários projetos dentro do Brasil. Tem um no âmbito nacional e tem aqueles dentro dos estados e ainda aqueles que tramitam na Câmara de Vereadores país afora. Mas todos têm uma ideia muito semelhante. Professores, professoras, alunos e alunas, olha, isso é importante. Debater isso. Por quê? É a nossa vida, é a nossa cidadania que está envolvida. Professor Marlos, assunto relevante para uma redação? Total. Você cita bem, ideologia, o que está em discussão, e a Câmara Federal, no âmbito país, discute isso, as assembleias estaduais também, e você desemboca nas câmaras municipais, que também, de alguma forma, reverberam este tipo de assunto. Bom, é um tema voltado à educação, é um assunto educacional. O que nos traz incômodo, e vamos utilizar um termo já utilizado no Supremo Tribunal Federal, o que nos causa espécie, ótimo, né? É a preocupação destes senhores nos 3 níveis, na Câmara Federal, nas assembleias estaduais, nas legislativas e nas câmaras municipais, em discutir a educação à distância. Ou seja, vamos aqui, eu não sei como funciona uma sala de aula. A sala de aula, faz tempo que eu não entro numa sala de aula, desde que eu era aluno, mas essas pessoas distantes da educação escolar, distante do ensino básico, da educação básica, contemplando 12 anos de escolarização, querem fazer um projeto que atingirá indistintamente os corpos docente e discente, sem conhecer a realidade das escolas e sem entender que há problemas extraordinariamente mais graves e relevantes para se discutir do ponto de vista concreto. Nós temos escolas sem banheiro, nós temos escolas sem biblioteca, nós temos, veja, pasme você, números do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, professor Laércio. Há 4 anos, nós tínhamos no Brasil 99 mil escolas sem biblioteca. Dá para acreditar nisso? É assustador. Mas uma biblioteca não pode. Não pode falar sobre alguma coisa ideológica. Mas a biblioteca deixa. A escola funciona sem biblioteca. Porque que eles vão ler? Se eles lerem, eles começam a ter ideias. Então não pode ter ideia. Não é? Que pensamento. E 13% das nossas escolas não tem banheiro. Não tem banheiro. O aluno, quando ele precisa se despachar, ele despacha em qualquer matinho, em qualquer canto, porque não tem banheiro. Mas isso não preocupa os senhores daqui? Agora deixa eu te fazer uma pergunta na seguinte linha. Professores, professoras e pais que estejam nos assistindo. Por acaso, hoje o professor Marlos trouxe a filha dele aqui? Sim. Que está no estúdio. Está ali no estúdio, Ana Carolina. Me responda uma coisa, Marlos. Não sei qual a tua orientação não falo, religiosa, não sei Sim. qual, é verdade. Agora imagine eu numa sala de aula como professor, da Ana Carolina, será que ela seria induzida por mim a ir para a minha religião? Não. Eu não entendo esta questão. Será que ela iria para o meu partido? Não. Agora veja o que esses senhores estão pensando. Vamos para o texto para a gente discutir? Ó, por favor, coloca lá, Michel, por favor. Olha só, é 2015, tá? Eu disse que quando eu vi, eu não acreditei. Sim. Então é 2015. Isso aqui
está no Congresso, daí você pensa aí de senadores e deputados federais, e daí vem o texto. Olha o que diz o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as diretrizes e bases da educação nacional, daí abre aspas LDB, aí. na verdade. Programa Escola Sem Partido. Que eufemismo espetacular aí, para não falar outra besteira em relação a essa palavra entre aspas. Aí vem o artigo 2. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Princípio 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Ótimo, espetacular isso. Ninguém reclama. E sempre foi assim. Em cima do muro. Né? E agora eu me pergunto por que tem uma cruz, um crucifixo, quando estão as nossas excelências ali, todos os nossos juízes no Supremo. Ah, uma ideologia ali. É uma ideologia. Ninguém reclama daquela cruz pendurada ali. Bom, vamos para o 2. Veja o que diz. Só para aproveitar a neutralidade, você falou neutralidade. Ser neutro significa ser insípido. Então, religiosamente, é assim. O que a Bíblia diz? Claramente a Bíblia. No Velho ou no Novo? Novo Testamento. No Novo. Isso. Seja quente ou seja frio. Não vamos pro meio. Certo? Seja quente ou seja frio. Por quê? Porque se você for morno, olha a palavra bíblica, em várias traduções, vomitar-te-ei, porque você não tem posição. Então é melhor ser frio, dizer assim, não creio. Ou creio, e daí crer mesmo. E seja fervoroso. Mas seja. Agora, este meio termo, vomitar-te-ei, não tem graça. Não tem graça. Não tem graça. Então, que neutralidade é essa? Veja, cuidado. O professor, e você perguntava assim, se eu recebo em casa, minha filha vai comentar comigo, olha, papai, estão falando de religião, e o professor falou da religião dele, que a religião dele é muito boa, ele me convidou para frequentar a religião dele. Veja, aí é claro que o pai vai sintonizar o canal dele e vai dizer assim, está errado o professor. Sim. O que esse pai fala? Ele não precisa de um projeto de lei, ele vai telefonar para a escola, ou vai escrever para a escola e vai dizer assim, olha, aquela conduta do professor deve ser observada, por que será que ele fez isso e tudo mais. Esse é o procedimento normal e que já existe. Eu não preciso de um projeto de lei para fazer isso. E esse professor certamente será orientado a não mais fazer. Porque se ele permanecer fazendo isso, aí ele atentará não contra esta lei, mas atentará contra os princípios básicos da educação, que não constituem a neutralidade, mas sim o não doutrinamento. Porque é essencial, não vai doutrinar ninguém, você não vai impor. Não é? Então, claro que há professores que fazem isso, nós temos discutido, né, Laércio? Mas esses são afastados pelo processo normal, ele não precisa de um projeto de lei. Não precisa de um projeto de lei. E veja só, Michel, coloca novamente o texto lá. Ao mesmo tempo que o artigo 1, dos princípios, o primeiro, pede essa neutralidade, olha o que diz o segundo. Veja como tem uma... Paradoxo. Pede que seja plural as ideias no ambiente acadêmico. Como é que vai ser plural se você pediu neutralidade? A coisa não bate, quem escreveu isso tinha algum problema, né? Não tem a mínima noção do que o professor Marlos acabou de falar do paradoxo. Professores, analise isso com o seu aluno, mostre para ele essa ideia paradoxal que existe entre o 1 e o 2. E veja como fica mais complicado quando nós vamos para o 3. Segue. Um terceiro paradoxo aqui, dizendo o seguinte, liberdade de aprender, com projeção específica no campo da educação e liberdade de consciência. Absurdo. Olha, nenhuma das 3 frases até agora, e o professor, a professora, ao mostrar isso para o aluno, fará um grande serviço para esses meninos e para essas meninas, para que eles pensem na hora de escolher os seus deputados, senadores, vereadores. Aliás, alguém pode nos dizer, pode nos acusar agora, da turma da Escola Sem Partido, que nós estamos doutrinando esses professores. Não, a gente só está analisando uma lei. Exatamente. Isso é doutrinação? Analisando uma lei mal redigida. Um projeto, desculpa. Projeto de lei pessimamente elaborado e sem conhecimento linguístico. Sabe? Alguém que se coloca na condição... Agora se destruiu, cara. Alguém que se coloca na condição de elaborar uma lei, precisa ter conhecimento linguístico. Por quê? Porque senão ele não concatena ideias, sabe? Não é à toa que nós temos tantos profissionais das mais variadas áreas com dificuldade nas suas vidas. É o caso, por exemplo, dos bacharéis de Direito, que saem da Faculdade de Direito e querem exercer a advocacia, mas não têm condição sequer de passar num exame de ordem.
Ele não acerta metade das questões para passar da primeira fase, então, consequentemente, ele vai ter que esperar um pouco mais, ele vai ter que estudar um pouco mais, porque ele não conseguiu vai ter que fazer um cursinho, né? Vai ter que fazer um cursinho. É feio. Médicos não respondem a exames, mas quando se fez em São Paulo, como agora em 2014, existiu um levantamento completo em São Paulo sobre os residentes saídos das universidades de São Paulo em medicina. Se chegou à conclusão que só 23% deles têm capacidade. E como é que a gente vai ao médico, né? 23% deles têm capacidade, não sabem diferenciar uma gripe de uma catapora, de uma varicela, de uma pneumonia, não tem essa condição. Então, se nós temos números tão gritantes assim, como é que se vai esperar que alguém que não tem conhecimento linguístico elabore um projeto de lei decente? Não elaborou. Olha o que diz o quarto, coloca lá, Michel, para nós, é importantíssimo. Liberdade de crença. Não brigamos por isso. Não. Olha, e queremos cada vez mais liberdade. Queremos a liberdade para o espírita, para o ateu, para o à toa, para um umbandista, para o evangélico. Todos. Nas sei lá quantas 353 mil denominações que existem de qualquer igreja, à vontade. À vontade, faça isso mesmo. Agora, olha como a coisa se complica mais ainda quando os caras vão para o quarto. Para o quinto, desculpa. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando. A gente reconhece que o aluno é vulnerável. É um aprendiz. Sim, mas nem por isso, por melhor que esse professor venha a ser, ele consegue mudar a opinião do aluno se os pais forem presentes e participarem. Justamente, disse tudo. Pais presentes e participativos, que conversem, dialoguem, que trabalhem nesse sentido. Agora o aluno vem perguntar assim, professor Laércio, eu gosto de futebol, né, professor Laércio? Qual é seu time? Se você disser o teu time, já é ideológico, Laércio. Sim. Você está defendendo uma cor. Agora você vai dizer não para o aluno? Não posso falar sobre futebol, porque não há problema, não queremos. Daí ele pergunta, professor, e a tua religião? Não podemos falar sobre religião. Professor, e a tua cor preferida? Não posso falar, porque se eu disser vermelho, você vai dizer que eu já sou daquela estrela e eu já quero destruir o país, porque eu pertenço a um partido com 2 letras, eu não posso dizer a sigla PT, eu não posso dizer isso, então... Aí, se eu disser que sou azul, você agora é tucano, porque os tucanos são bons. Se você disser que outros partidos não têm cores tão vivas. Se eu disser que você agora é verde, você é do PV. Não, então nós teríamos problemas aqui com essa camisa azul. Mas com toda certeza. Teríamos problemas. Então, nada se tivesse uma faixa amarela aí, pronto. Nada disso, quer dizer, então não pode falar nada. Que educação é essa? Ela é plural? Não, ela não é plural. Agora, é diferente de você usar só uma cor, defender só uma equipe de futebol, dizer assim, ela é a melhor do mundo, porque vocês todos têm que ter essa equipe de futebol no seu coração, na sua vida, na sua alma. Olha, aí é o doutrinamento. É claro que nenhum de nós, nem Laércio, nem eu, nem você, professor, entende que essa doutrinação é útil para qualquer aspecto. São os fundamentalistas. Esses indivíduos que fazem esses projetos de lei são fundamentalistas, conservadores. Do outro lado, são os fundamentalistas que querem impor aos seus alunos as suas regras de conduta. Os dois estão errados. Direita ou de esquerda, colocando essas ideias, tem aí você vai dizer assim, não, mas aí vocês estão no meio termo. Não existem só essas duas opções. É diferente do ser quente e ser frio. Não existem só essas duas opções. Perfeito. Vamos para o sexto, veja o que diz. O sexto parece que colocaram aqui porque não tinham o que escrever, colocaram lá. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e crença. Ótimo, não há problema nenhum. Mas isso acontece quando você olha para qualquer livro didático. Aliás, uma das coisas que o MEC faz é reprovar o livro didático se aparecer só a Igreja Católica, só a Igreja Evangélica ou só falando desta ou daquela linha. O MEC já reprova. Aliás, o MEC é até rígido demais ao fazer uma reprovação de um livro didático. Professor Laércio, eu sou seu aluno agora. Sabe qual é a minha liberdade de consciência? Agora eu quero ficar quieto e dormir. Porque a minha consciência me manda que eu preciso. A minha consciência diz, fique quieto agora, durma. A minha consciência diz assim também, eu preciso passar mensagens, professor Laércio. Porque a minha consciência manda que eu tenho que ter uma socialização. Então eu vou pegar o telefone aqui e todos os meus amigos receberão mensagem. Precisam saber que eu estou na aula mandando mensagem. Ali é liberdade de consciência. A minha consciência manda isso. Aliás, a minha crença manda que eu creia na tecnologia. Então eu vou escrever bastante ao telefone. Que é o único meio de evoluir. Exatamente. Minha consciência diz isso. É a minha consciência. Agora, o 6, pensa o seguinte, professores, alunos e alunas. Imagine nós obedecermos, desculpa, o 7, eu estou sempre tão atrás, né?
Direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja, olha só que coisa fora de nexo. O cara que escreveu isso estava morando em Marte há uns 53 anos, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Quais são as convicções? Eu trabalho num colégio que tem 3 mil alunos. Todas as Reuniremos todos os pais, e daí eu tenho que contar 3 mil alunos, são daí 6 mil pais, contando aí que alguns casais não... Pode haver famílias diferentes. Então, vamos ter... E daí, você participa de qual? Você de qual? Você de qual? Faremos uma lista, aí tiramos uma média ponderada e vamos falar, como diz o texto, veja lá, por favor, Michel, direito dos pais que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas convicções. Que convicções são essas? Tão vagos. Não, o texto... Então, estapafúrdio. Os professores, os professores de línguas, quando for trabalhar com esse texto, leva o professor de história também, conversa com eles para geografia, para ter um debate, sociologia se tiver também, e para ver o problema. Pedir assim como exercício de redação, reescreva decente, coerentemente. Sem paradoxos, né? Sim, sem conflitos. Reescreva algo assim, se bem que reescrever isso... Não dá, né? Não tem salvação um texto desse. Existem lixos, existem lixos que eles são recicláveis, mas aí ele passa por um processo diferente. Se você pegar aquela garrafinha plástica, tem que derreter. Você derrete aquela porcaria e você faz dentro de uma camiseta, por exemplo. Sim. Mas daí já é uma outra coisa, é o que tem que acontecer com essa lei. Sim. Então, esse exercício é muito importante, professores e professoras. O nosso aluno precisa ver que um projeto de lei, porque é uma coisa abstrata, que está na cabeça de uma excrescência, desculpa, uma excelência qualquer. Isso. Eu usei, foi ironia mesmo quando eu usei o termo, e aqui é como provocação. Uma das coisas que a gente precisa fazer é provocação. E em cima disso, o cara pensou, a coisa era abstrata, enquanto fazia parte fazer uma analogia aqui da sua privada particular, estava lá. Agora, quando ele materializa isso, volta lá, porque por favor, Michel. Dá essa condição. Aqui ele materializou, tá? Notou no canto esquerdo superior que tem o símbolo da República, um dos nossos símbolos mais importantes. Saiu do Legislativo. Então, olha só, Câmara dos Deputados, projeto de lei 867 de 2015, não quero nem pronunciar o nome do indivíduo ali, e daí está no Congresso isso. Então, o que eu acabei de ler para vocês... Professores, não é da minha cabeça, tá? Eu não estou inventando E o que é vedado? O que é vedado, Laércio? Diga lá, mostre o que é vedado ao professor. Eu não... Tá ali, o que é vedado? Vamos lá. Isso, o que é vedado ao professor? Eu não aumentei aqui. São vedados. Isso. Olha, pode ler, vai lá. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Mas qual dos pais? Quais pais? Então, espera aí. Eu não posso, por exemplo, trabalhar na minha sala de aula um filme sobre racismo. Por quê? Porque eu terei certamente um pai ou outro que, com menos capacidade intelectual e mental, inclusive, ainda defende o racismo. E discrimina negros. Sim, porque se eu fizer algo... ideologicamente dizendo que o racismo ele é abominável, e ele é, isso já é ideológico. No momento em que eu assumo uma posição e digo racismo é algo nocivo, é pernóstico, o racismo é uma chaga da sociedade, isso é ideológico. Não, se eu falar que Hitler foi um assassino... Isso é ideológico, claro que é ideológico. Por quê? Porque tem alguns que vão dizer, não, ele foi... Então, nós vamos ter que perguntar para todos, aí que educação é essa? É uma educação que não se pauta pelo nada. Aí nós vamos falar nada. Porque você não tem nenhum direcionamento. Aí alguém vai dizer assim, não, mas aí é claro, o racismo é bom senso. A maioria é contra o racismo. A maioria é contra o racismo? Em que país? No Brasil? No Brasil, deixemos a hipocrisia de lado. É verdade. Então, olha, o País Cordial... o País Cordial. Já foi faz tempo, já acabou isso. O Facebook nos fez esse favor de desmascarar a população brasileira. Sem dúvida. E basta, você viu agora recentemente, tocando nesse assunto, a atriz global questionada, quer dizer, invadem a página. Você consegue imaginar da moça? Uma garota linda como ela é. Belíssima. Assim, com uma articulação perfeita,
conhece, eu imagino que ela deve ter mestrado para cima. Se ela, nesta condição, com o poder que ela tem, porque a imagem dela aparece todos os dias, ela passa por isso. Agora imagine aquela garota, aquele menino, aquela menina lá do interior, lá no meio da favela. E o Brasil hoje tem 12 milhões de favelados. Se a favela fosse um estado, seria o 5º maior estado do nosso país. E 60% deles são negros. Justo. Imagina então aquela senhora que trabalha nas casas das famílias como uma doméstica, um trabalhador doméstico de grande relevo, e trabalha nas casas como é discriminado. Mas aí sabe o que é ideológico também? O tema do Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Porque se você defende que a mulher precisa ter a condição de igualdade ao homem, isso é ideológico. Porque certamente há homens que não pensam assim. Não. Há pais que dizem, não, eu trato bem a minha mulher, mas ela fica em casa. Ela lava, passa, ela costura, ela cuida dos filhos, ela faz isso. Então, isso aí é ideológico. Por favor, a educação tem partido. Para pensar nisso. Esqueça a escola. Muito bonito, escrito. Esqueça, a educação tem partido. Sabe qual é o partido da educação? É o partido do questionamento. É o partido... do confronto de ideias, conflito, né? Do confronto de ideias, da reflexão. Por isso, essas pessoas, e não me surpreende, logo surgirá um projeto trazendo novamente o banimento da filosofia e da sociologia, porque são disciplinas perigosas para... Porque tem debate. Porque debatem, porque são disciplinas que se pautam nas ideias. Então, por favor, bobagem. Claro que é importante nós discutirmos isso, para também externarmos o nosso posicionamento e provocá-los, como diz muito bem Laércio, provocá-los a uma reflexão. Pai, mãe, professor, professora, qual é a sua reflexão sobre projetos assim? Estapafúrdios, distantes, eu volto àquela fala inicial com toda a sua permissão. Essas pessoas devem lutar e trabalhar duramente para trazer bibliotecas às escolas, para trazer quadras esportivas às escolas, para capacitar as escolas com quadros decentes, com tecnologia, com carteiras decentes, com banheiros. Um ambiente, um ar-condicionado, porque os alunos são ou no frio ou no calor, né? Deixa eu fazer uma pergunta, professor Marlos. O aluno, na sua redação, usaria esses textos para fazer comentários? Ipsis literis, pegaria... Sim, ele colocaria tracinho, ou colocaria entre aspas, citaria a fonte, o projeto de lei. Segundo o projeto, tal e tal. Tal indivíduo, né? E a partir disso ele pode fazer... Ia discorrendo os comentários. Poderia ser um texto de opinião. Aí normalmente se pediria um texto de opinião. Com base nesse projeto de lei, qual é a sua opinião sobre essa escola sem partido? Qual é a tua reflexão sobre isso? Legal. Ok, amigão? Um ótimo texto, né? Tranquilo, uma beleza de texto. Espero que nós possamos crescer com isso e não repetir esse tipo de problema mais. Fica aí. Fechamos a conta? Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Até a semana.